Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo aqui do canal X Investimentos Esportivos e para essa quinta-feira, 6 de maio de 2021, teremos 6 palpites. Vamos começar ali na Liga Europa e vamos fechar na Copa Sul-Americana. Mas antes da gente começar, já se inscreva no canal, já deixe seu like e ajude o canal a crescer, galera. E bora, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos ao vídeo do dia. Primeiro jogo, Arsenal e Villarreal. Jogo válido pela jogo de volta, das semifinais da Liga Europa. Primeiro jogo 2-1 para o time do Villarreal. Jogo que bota duas boas equipes em campo. Duas equipes meio de tabela em suas competições nacionais, mas que vem fazendo uma boa campanha eliminatória. Um jogo que, na minha visão, teria até uma tendência para um mais de 2.5 gols, mas a equipe do Villarreal deve se fechar, deve jogar fechadinha, só explorando os contra-ataques, e a equipe do Arsenal em certos jogos não costuma passar tanta confiança. Apesar que o Arsenal precisa sair muito para o jogo, pode dar espaço para a equipe espanhola, eu acredito que ao menos 2 gols nesse jogo deve ser possível, até porque o resultado de 2-0 para o Arsenal já interessa, e o empate 1-0, o que seja para o Villarreal também é interessante, mas ao menos 2 gols aqui eu acredito que deve sim ser possível. Então, nosso palpite para esse jogo, mais de 2.0 gols, odd está na casa de 1,36, com 10, 15 minutos essa odd está batendo 1,60 e na minha visão tem muito valor, porque eu acredito que ao menos 2 gols deve sim ser possível, vindo o terceiro é que vem o nosso gol. Até porque os últimos 5 jogos do Arsenal, 4 tiveram 2 gols ou mais. No caso do Villarreal, nos últimos 5 jogos deles, 4 tiveram 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam, mesmo tendo confrontos do passado muitos confrontos no passado, nos últimos 5 jogos, 3 tiveram 2 gols ou mais. Ou seja, é um jogo que vale muito para ambas as equipes, vale uma vaga na final, mas eu acredito que deve ser um jogo bem truncado, bem travado, e caso venha sair o terceiro gol, numa necessidade de alguma equipe fazer para se classificar, vai ser muito interessante, mas eu acredito que ao menos 2 gols deve ser possível, até porque o Arsenal 1-0 vai ter que sair para o jogo, pode dar espaço para o Villarreal. Em caso de 2-0, aí o Villarreal tem que sair e a chance de gol desse terceiro gol se torna muito maior. Então eu acredito que ao menos 2 gols deve sim ser possível, então mais de 2.0 gols, odd na casa de 1,50 ali com 10, 15 minutos de jogo. Passando agora para Roma e Manchester United, outro jogo válido pela semifinal, o primeiro jogo 6-2 para a equipe do United, jogo que não tem muito o que fazer, a equipe do United está praticamente classificada, só uma outra grande remontada da Roma para classificar a equipe italiana, e para esse jogo, galera, acredito que o mercado de gols deve sim ser o essencial, porque apesar do Manchester ter metido 6-2 no primeiro jogo, o Manchester vem num momento muito bom, tanto na Premier League como na Liga Europa. Já a equipe da Roma já não vem num momento tão bom, mesmo depois da derrota do United na Liga Europa, perdeu para o Sampdoria no campeonato italiano, sem falar que os últimos 5 jogos da Roma são 4 derrotas e 1 empate. Para esse jogo a equipe italiana vai precisar sair para o jogo, pode dar espaços e o Manchester pode aproveitar como fez no primeiro jogo. Por isso nosso palpite para esse jogo, mais de 2.5 gols, odd está na casa de 1,55, até porque os últimos 5 jogos da Roma, 3 tiveram 3 gols ou mais. No caso do Manchester, nos últimos 5 jogos, 3 também tiveram 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam, principalmente nos 2 últimos jogos, que são mais recentes, os 2 últimos sempre teve 3 gols ou mais. Ou seja, um jogo que o United entra praticamente classificado, mais um gol ali no começo do jogo para Roma pode acender ali aquela esperança e também pode dar espaços para a equipe do United quando a equipe do italiana subir para o ataque, e vice-versa também quando o United estiver atacando, coisa que eu acredito que não deve ser muito desse jogo, deve explorar mais os contra-ataques, a equipe da Roma pode obter espaços e fazer o seu gol. Por isso eu acredito que mais de 2.5 gols é bem essencial, odd na casa de 1,55, esse é o nosso palpite para Roma e Manchester United. Passando agora para Atlético Nacional e Argentino Júniors, jogo válido pela Libertadores. Grupo F, os 2 melhores times até o momento, o Argentino Júnior, 2 jogos, 2 vitórias, e o Atlético Nacional em segundo colocado com 4 pontos, 1 jogo, 1 vitória e um empate. Para esse jogo, galera, na minha visão, nesse momento, são as 2 melhores equipes que devem brigar até o final
pela classificação nesse grupo e é um jogo que vale a primeira posição e uma segurança maior dentro do próprio grupo. Acredito que o mercado de gols aqui deve ser o essencial, até porque os últimos 5 jogos do Atlético Nacional, 4 tiveram 2 gols ou mais. No caso do Argentino Júnior, nos últimos 5 jogos, todos tiveram 2 gols ou mais. Ou seja, além de ser duas boas equipes em campo, que vale a primeira posição do grupo, uma segurança maior para a próxima fase, é duas boas equipes que vêm marcando e sofrendo muitos gols. Por isso, mais de 1.5 gols, a odd já está na casa de 1,40, com 5 minutos essa odd está batendo em 50 e tem muito valor para duas equipes que vêm num momento muito bom, principalmente o Argentino Júnior, que nos seus últimos 5 jogos são 3 vitórias e 2 empates, enquanto a equipe do Atlético Nacional é uma forte equipe, uma boa equipe e que em seu campeonato nacional vem marcando e vem sofrendo muitos gols e na Libertadores já começou ali mostrar as suas garrinhas e com o Argentino Júnior jogando em casa, acredito que não deve ser diferente. Por isso, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50, ali com 5 minutos de jogo para Atlético Nacional e Argentino Júnior. Passando agora para a Copa Sul-Americana, Grêmio e Araguá, jogo válido pelo terceiro jogo do grupo H, o Grêmio seus 2 jogos, 2 vitórias e o Araguá 2 jogos, 2 derrotas. Aqui claramente a equipe do Grêmio tá sobrando no grupo e pega, na minha opinião, a pior equipe do grupo, que no seu campeonato nacional em 3 jogos são 2 derrotas e 1 empate, enquanto a equipe do Grêmio dispensa comentários, uma boa equipe que vive um bom momento. Acredito que pela força técnica, pela superioridade, pela tradição que a equipe do Grêmio tem, o mercado de gols deve ser muito favorecido, até porque os últimos 5 jogos do Grêmio, todos tiveram 3 gols ou mais. No caso do Araguá, nos últimos 5 jogos, principalmente os 2 últimos, tiveram 3 gols ou mais. E tendo em vista o contexto técnico, o momento, o Grêmio é muito superior, então por isso mais de 2.5 gols, odd está na casa de 1,55, porque o Grêmio, na minha opinião, sobra nesse grupo, tem uma oportunidade de praticamente colocar um pé na próxima fase da Copa Sul-Americana e enfrenta uma equipe que não vem bem, que nos últimos 5 jogos são 4 derrotas e 1 empate. Uma equipe que não mostra muito repertório técnico, então acredito que o Grêmio deve vencer bem, assim como vem fazendo nos últimos jogos, sem falar que o Grêmio ganhou de 2-1 do Lai Cuidar e do Lanús, que são 2 boas equipes, e acredito que uma equipe com a qualidade técnica mais inferior não deve ser diferente. Então mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,55 para Grêmio e Araguá. Passando agora para Peñarol e River Plate do Paraguai, outro jogo válido pela Copa Sul-Americana. Peñarol, atual primeiro colocado com 6 pontos, 2 jogos, 2 vitórias, o River Plate em segundo com 1 vitória e 1 empate. Mais um jogo que coloca aqui uma equipe muito forte no grupo, que tem praticamente boas chances de classificar, principalmente após a vitória sobre o Corinthians, contra a equipe do River Plate, que não vem bem no seu campeonato nacional, mas que está em segundo colocado e é um jogo extremamente importante para eles. Mas pela qualidade que a equipe uruguaia tem, pela tradição que a equipe uruguaia tem em competições internacionais, eu acredito que eles têm muito favoritismo por esse jogo, principalmente pelo que vem desempenhando. Então nosso palpite para esse jogo é um Peñarol para vencer, odd está na casa de 1,50, até porque o Peñarol nos últimos 5 jogos são 4 vitórias e 1 empate, enquanto a equipe do River Plate, apesar de mesmo não vindo bem no campeonato paraguaio, são 2 empates, 1 vitória e 2 derrotas em seus últimos jogos. E tem o fator que, após a vitória do Peñarol sobre o Corinthians na Arena, deu uma moral maior para a equipe, praticamente tirou o adversário mais forte do grupo. Então, contra o River Plate do Paraguai, eu acredito que não deve ser diferente, não deve ter muitos esforços e deve acabar vencendo. Por isso, Peñarol para vencer, odd na casa de 1,50, porque a equipe uruguaia está no momento melhor, tem mais time, tem mais tradição e joga em casa e precisa muito do resultado. E passando para o último jogo do dia, La Equidad e Lanús, outro jogo válido pela Sul-Americana, grupo do Grêmio. As duas equipes são 2 jogos, cada uma venceu uma e perdeu outra. Um jogo muito bom de 2 boas equipes, que caso não tivesse o Grêmio, ou caso tivesse a segunda vaga de classificação, seriam as equipes que brigariam por essa vaga. Mas para esse jogo eu acredito que o mercado de gols aqui deve ser muito valorizado, até porque o La Equidad nos seus últimos 5 jogos, 4 tiveram 2 gols ou mais. No caso do Lanús, nos seus últimos 5 jogos, apenas 2
tiveram 2 gols ou mais. Mas a equipe do Lanús não passa por um bom momento, diferente da equipe do La Equidad, que nos últimos 5 jogos, principalmente nos últimos 3, são 2 vitórias e um empate. Por isso eu acredito que ao menos 2 gols aqui nesse jogo deve sim ser possível. Então nosso palpite é mais de 1.5 gols. Odd está na casa de 1,42. É um jogo com 5 minutos ou até menos. Essa odd está batendo em 50 e tem muito valor. Porque são duas equipes que pensam num tropeço do Grêmio, ou até eles podem tentar fazer o Grêmio tropeçar. Então é um jogo que é muito importante para as duas equipes. Quem vencer praticamente se coloca como candidato a tentar tirar o Grêmio da próxima fase. E são duas equipes que, apesar de viver momentos opostos, vem marcando e sofrendo muitos gols. Principalmente a equipe do La Equidad, que no seu campeonato nacional vem marcando e vem sofrendo muitos gols. E pega um Lanús, que nos últimos 3 jogos são 3 derrotas, que não vem bem, joga fora de casa contra uma boa equipe, que é a equipe colombiana. Então acredito que ao menos 2 gols deve ser possível, e quem ganhar aqui tem muita moral para tentar tirar o Grêmio da próxima fase. Por isso eu acredito que ao menos 2 gols deve sim ser possível. Então mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50, ali com 5 minutos de jogo. Então foi isso, galera. Esses foram os nossos 6 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos. Deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando, os palpites de vocês, e até a próxima. Fique agora com os bilhetes prontos e valeu!